Todo mundo conhece essa passagem do Salmo 14, verso 1. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. São corruptos e praticam abominação, já não há quem faça o bem. A não crença em Deus ela é tão antiga quanto a humanidade. E o ateísmo referido aqui por Davi nesse salmo não é daquele que nega filosoficamente a existência de Deus, que é o tipo de ateísmo no qual nós vamos focar hoje à noite, mas é o ateísmo daqueles que dizem que Deus não intervém na realidade humana, que era o tipo de ateísmo que havia nos tempos do Antigo Testamento e nos tempos do Novo Testamento. Com exceção de poucos filósofos, na Antiguidade, encontramos quase ninguém negando a existência de algum tipo de divindade. Mas a negação da existência de Deus, então, ela é bastante antiga. Mas sempre nesses termos, mais no sentido de que existem deuses, mas eles não têm nada a ver com o que nós fazemos aqui nesse mundo. Só mais modernamente, depois do movimento iluminista do século XVII e a prevalência da teoria da evolução, é que o ateísmo passou a ter uma capa de intelectualidade e aceitação acadêmica. Passou a fazer parte do mundo de pensamento de alguns cientistas e pensadores modernos e acabou se tornando a ideologia dominante na academia hoje, na academia moderna. Então, vamos começar, definindo o que é que nós queremos dizer com ateísmo. A palavra ateu vem do grego atheos. A significa não e theos significa Deus. É a negação teórica ou prática da existência de uma divindade. E o sentido do termo tem variado muito na história. Para vocês terem uma ideia, teve uma época que os cristãos foram chamados de ateus, no século I, porque eles não acreditavam nos deuses greco-romanos. Mas, recentemente, o ateísmo tem se definido como uma negação da existência do Deus dos cristãos e, por tabela, o Deus dos judeus e dos muçulmanos. O que essas três crenças têm em comum é que elas creem na existência de um único Deus, ao contrário de outras religiões que são politeístas. Uma variação do ateísmo que é muito popular é o que conhecemos com o nome de agnosticismo. Nessa tabelinha que vocês estão vendo aí, ela está em inglês, mas dá para anotar direitinho. Aqui à direita você tem o ateísmo, um pouquinho para a esquerda você vai ter o deísmo, vou falar sobre isso também, e o teísmo, que é a crença na existência de Deus. E o agnosticismo ele está aqui do lado de fora. Curiosamente, as três carinhas estão felizes, porque elas acreditam no que professam, mas o agnóstico está com cara meio triste, porque o agnosticismo está dizendo exatamente isso, palavra grega, não conhecimento. O agnóstico é aquele que diz que é impossível você estar certo da existência de Deus ou da sua não existência, e que certos conceitos metafísicos não são passíveis de serem conhecidos. Então, o agnóstico diz simplesmente que ele não sabe se Deus existe ou não existe e que é impossível alguém ter certeza, uma vez que Deus não se sujeita aos tipos de verificação da ciência moderna. Uma outra forma de ateísmo é o panteísmo, que é a crença na existência de muitos deuses. No panteísmo vem da palavra grega pan, que significa tudo, e theos, que significa Deus. Então, o panteísmo ensina que tudo é Deus e Deus é tudo. O panteísmo é uma das religiões mais antigas do mundo, ela fazia parte da cosmovisão oriental da antiguidade, e ainda hoje tem adeptos entre intelectuais, artistas e líderes do mundo. Agora, nem todo ateu é sem religião, importante dizer, né? Budistas e taoístas, que são religiões orientais, eles não acreditam num Deus pessoal, mas numa força cósmica que penetra e une todas as coisas, na citação daquele famoso filósofo Obi-Wan Kenobi, quando ele vai descobrir a força na saga de Star Wars. Aqui, para você ter ideia de um panteísta moderno, o famoso Gorbachev, ele disse o seguinte: eu creio no cosmos, todos nós estamos ligados ao cosmos, portanto a natureza é meu Deus, para mim a natureza é sagrada, as árvores são o meu templo e as florestas as minhas catedrais. Então ele é tipicamente um panteísta moderno, e você vai encontrar exemplos de panteísmo no movimento de preservação ambiental,
Muitos adeptos do Greenpeace e de outros movimentos ambientalistas, eles veneram a natureza e a religião deles é essa religião, não é? O mundo, para eles, Deus é o mundo e o mundo é Deus e as coisas todas são divinas, por isso elas têm que ser preservadas. Uma outra forma de ateísmo é o politeísmo. Você vê que são todas formas de você negar a existência de Deus, não é? O politeísmo afirma a existência de muitos deuses, poli, muitos no grego, e theos, Deus, e rejeita o conceito de que exista apenas um Deus que seja pessoal, perfeito e criador do universo. Então, até agora nós já vimos quatro formas diferentes de ateísmo. O ateísmo propriamente dito, o agnosticismo, o panteísmo, politeísmo, e agora vamos entrar em mais um, que é o deísmo. O deísmo é a crença daqueles que defendem a existência de um Deus, criador do universo, mas que nega que esse Deus se envolva na vida diária das pessoas e na história do mundo. São chamados de deístas. A razão e a observação do mundo natural, eles dizem, são suficientes para determinar a existência de Deus. O deísta basicamente diz que Deus criou o mundo, feito um relógio, deu corda, deixou funcionando e nunca mais se meteu no mundo. Então o mundo funciona por ele mesmo, é um sistema fechado de causa e efeito, regido por leis naturais, e Deus, ele está fora dessa realidade, ele não intervém, portanto não existe milagre, não existe revelação, não existe inspiração, ressurreição de mortos, nenhuma ação sobrenatural, tudo tem uma causa natural. Por isso eles acham que para você conhecer a Deus, não pode ser através de revelação, já que Deus não se revela. Então tem que ser pelo estudo da natureza, e é daí que surge a chamada teologia natural. Rejeita a necessidade da revelação, portanto da autoridade bíblica, e qualquer outra fonte de conhecimento religioso. O deísmo é defendido por muitos intelectuais cristãos que acreditam em Deus, mas que não acreditam em eventos sobrenaturais, como milagres, a trindade, infalibilidade das escrituras, etc. Talvez o mais conhecido de todos, ou o que deu origem, conhecido talvez como um dos maiores contribuidores para o deísmo, é o filósofo David Hume, que no livro dele, The Natural History of Religion, a história natural da religião, de 1757, ele disse que o politeísmo e não o monoteísmo foi a primeira e mais antiga religião da humanidade, exatamente o contrário do que a Bíblia diz. A primeira religião, de acordo com a Bíblia, foi o monoteísmo. Um Deus pessoal criou o mundo, criou o homem à sua imagem e semelhança e se revelou a esse Deus. O politeísmo é uma depravação, a deturpação do monoteísmo. Já o Hume diz que não, no início as pessoas criaram deuses segundo a sua imaginação, e aí uma determinada religião que cria num Deus só, o monoteísmo, ela prevaleceu durante um período, ela acabou se tornando a religião dominante, mas começou politeísta e virou monoteísta. Ele diz também, e essa citação está aí na tela, a base da religião não é a razão, mas o medo do desconhecido. A principal religião da humanidade surge principalmente, está se referindo ao cristianismo, O cristianismo surge principalmente de um medo ansioso de eventos futuros, de poderes invisíveis, desconhecidos. Então, uma vez que não tem revelação, há um Deus, mas esse Deus não se revela. O que temos é a natureza, e como a natureza é indecifrável, a gente não tem como conhecer o futuro, então nasceu essa religião, o cristianismo, onde ela inventa a existência de um Deus que conhece o futuro, que se revela, que fez milagres e assim por diante. Então, o deísmo é uma forma de ateísmo também. E vamos agora para mais uma forma, que eu vou chamando aqui de ateísmo prático. O ateísmo prático é o seguinte: muitos professam crer no Deus, mas vivem como se ele não existisse e não fizesse diferença. Aqui eu quero ler o trecho de uma entrevista concedida pelo pastor Ricardo Gondim, que é um dos mais bem conhecidos defensores do teísmo aberto em nosso país, entrevista dada à Carta Capital em abril de 2011. O repórter perguntou: o senhor enfrenta muita oposição dos seus colegas pastores? Ricardo Gondim: muita. Fui eleito o herege da vez. Entre outras coisas, porque advogo a tese de que a teologia de um Deus controlador da história não cabe mais. Pode ter cabido na era medieval, mas não hoje.
O Deus em que creio não controla, mas ama. É incompatível a existência de um Deus controlador com a liberdade humana. Se Deus é bom e onipotente e coisas ruins acontecem, então há algo errado com esse pressuposto. Minha resposta é que Deus não está no controle. A favela, o córrego poluído, a tragédia, a guerra, não tem nada a ver com Deus. Concordo muito com Simone Weil, está aí na tela, uma judia convertida ao catolicismo durante a Segunda Guerra Mundial, quando diz que o mundo só é possível pela ausência de Deus. Vivemos como se Deus não existisse, porque só assim nos tornamos cidadãos responsáveis, nos humanizamos, lutamos pela vida e pelo bem. A visão de Deus como um Pai todo-poderoso que vai me proteger, poupar, socorrer e abrir portas é infantilizadora da vida. Então, esse é o pensamento desse conhecido teólogo brasileiro, que reflete o pensamento de muitos. Você acreditar num Deus que vai lhe socorrer, que vai lhe atender, que vai abrir portas, impede que você desenvolva todo o seu potencial humano, porque você vai ficar esperando que esse Deus faça alguma coisa. O Karl Marx tinha dito isso de outra maneira: religião é o ópio do povo, porque deixa o povo satisfeito e não quer entrar na luta de classe para subverter a sociedade e obter os seus direitos. Então, esse pastor está dizendo exatamente a mesma coisa, baseado nas palavras dessa judia aí, que o mundo só é possível pela ausência de Deus. Se você levar Deus em conta, você não vai desenvolver sua plena humanidade. Você sempre vai estar esperando que Deus atenda, que Deus resolva seus problemas, que Deus socorra e por aí vai. Então, isso é o que a gente está chamando aqui de ateísmo na prática. Pessoas que professam ser cristãos, mas dizem que só o ateísmo, de fato, funciona no pleno desenvolvimento da humanidade e do seu potencial. Então, finalmente, vamos para o ateísmo propriamente dito. Isso tudo que eu falei são variações de ideologias, mas que, no fim, elas têm o mesmo ponto, não é? Negam ou a existência ou a necessidade de um Deus pessoal que intervém, que se revela e que se envolve conosco. Daqui a nossa definição, né? Ateu é quem nega a existência de uma divindade transcendente, perfeita. Transcendente porque, quer dizer, ela não é o mundo, não é? Ela transcende o mundo. Embora seja imanente, Deus esteja presente conosco, mas Ele transcende o universo, Ele não é o universo. Então, quem nega a existência de uma divindade transcendente, perfeita, criador pessoal do universo, Ele não é uma força, como afirmam os cristãos e também judeus e muçulmanos. Então, ateu, nós vamos tomar nesse sentido aqui, não é? E nós vamos focar nesse tipo de ateu. Muito bem. O ateísmo na Bíblia, nós já trouxemos uma passagem, não há muita coisa, né? Aqui a Bíblia fala a respeito do ateísmo, porque no Antigo Oriente todo mundo acreditava em alguma coisa. Mas a Bíblia traz algumas informações. Por exemplo, aquele salmo que eu li no começo, Salmo 14, primeiro, diz: o tolo no seu coração não há Deus. Para a Bíblia, negar a existência ou a atuação de Deus seria uma tolice, que parte do coração do homem. Também tem o texto de Romanos capítulo 1, de 18 a 23, onde claramente o apóstolo Paulo diz que na negação da revelação que Deus faz de si mesmo na natureza, os homens se perderam nos seus próprios pensamentos e desembocaram na idolatria, criando muitos deuses. Ou seja, a negação da existência de um Deus pessoal, transcendente e que todo-poderoso, que deu origem a todas as coisas, desemboca na criação de deuses. O homem foi criado à imagem de Deus e ele sempre vai estar diante de algum Deus. Você sempre vai encontrar alguém diante de algum altar, seja o próprio Deus, ou um Deus que ele inventou, ou algo que ele idolatra, como sexo, dinheiro, esporte, poder, ou qualquer outra coisa, ou o pior de todos os deuses, que é o ego, adorar a si mesmo e viver numa vida de egoísmo. É isso que Romanos capítulo 1, de 18 a 23 diz. E lá no livro de Jó, capítulo 12, de 7 a 10, você pode anotar para ver depois, Jó diz assim: pode perguntar aos animais, até os animais e as aves dos céus vão dizer que Deus existe. Ou seja, a natureza ela é tão eloquente que até os seres que não foram criados à imagem e semelhança de Deus e, portanto, não são racionais, se pudessem falar, eles admitiriam a existência de Deus. Então, essas três passagens, elas refletem mais ou menos a linha pela qual a Bíblia vai.
Biblicamente falando, o ateu é quem nega a existência de Deus ou a sua atuação nesse mundo através da rejeição da revelação que ele fez de si mesmo e a adoção de outros deuses inventados ou deuses que já culturalmente existiam. No Brasil, o número de ateus é muito pequeno. É um dos países onde o número de ateus é o menor possível. Os números que eu tenho aqui são esses. No censo do IBGE, o último foi há 10 anos atrás, dizia que ateus e agnósticos eram 0,39%, menos de 1%. No Brasil, todo mundo crê em Deus, né? A pergunta é em que Deus, né? Essa é que é a questão. Mas, pelo menos em termos gerais, menos de 1% da população brasileira, em 2010, negava a existência de Deus. E sem religião, 8%. O Datafolha fez, 3 anos depois, uma pesquisa, em 2013, e encontrou que 1% da população brasileira se dizia ateu ou agnóstica, e que os sem religião eram 7%. E agora, no início desse ano, Datafolha, de 2020, disse que o número de ateus e agnósticos no Brasil é de 1%. Então, não houve um crescimento declarado, mas cresceu enormemente aqueles que dizem que não têm religião. Então, esses são os dados que a gente tem aqui no Brasil. O Brasil, então, é um país extremamente religioso, né? Acredita em Deus, o número de ateus é pequeno e eles se concentram mais na universidade, nos meios artísticos e nos canais de comunicação. Daí, apesar de serem um grupo bem minoritário, eles têm uma grande influência na população brasileira, exatamente porque eles ocupam posições estratégicas. Vamos dar uma olhadinha agora nos ateus mais influentes do passado. Depois nós vamos ver os mais atuantes no presente. Geralmente esses 3 aí que você tem na tela são os que são identificados como os ateus mais influentes da era moderna. Freud, Marx e Nietzsche, eles são chamados de mestres do ateísmo de suspeita, porque, embora em áreas diferentes, todos eles partiram desse pressuposto, que era necessário suspeitar da verdade que vinha sendo afirmada há séculos da existência de Deus, quer seja pela igreja, quer seja pela cultura, era preciso suspeitar disso e achar opções alternativas à explicação da existência do mundo, do universo, do homem, enfim, para as grandes questões existenciais. Então, cada um deles, na sua área, fez um trabalho devastador contra o cristianismo e cujos efeitos estão até o dia de hoje, como nós iremos ver. Vamos começar, então, com o Sigmund Freud. Freud nasceu em 1856, morreu em 1939, era neurologista e é criador da psicanálise. Ele era judeu, aliás, todos 3 são, e ateu declarado. A suspeita freudiana imagina que a crença religiosa envolve a produção de um Deus cujos aspectos convenientes são enfatizados e cujos aspectos inconvenientes são minimizados ou inteiramente eliminados. O que ele quer dizer é que Deus é um produto da cabeça da gente e que a gente cria Deus quando precisamos de alguém que nos defenda ou quando precisamos de alguém que vá contra os nossos inimigos, quando temos interesses de um lado ou de outro. Aí, veja só como ele coloca isso num livro dele. Não seria ótimo, pensamos, sem deixar que nós mesmos notemos, se houvesse um Pai Celestial para cuidar de nós, especialmente na face da morte? Por que as pessoas inventaram Deus? Eles projetaram uma ideia de um Pai Celestial que vai ajudá-los, inclusive, na hora da morte. Não seria ótimo, Freud continua, se esse Pai Celestial fosse um juiz rigoroso que punisse severamente os nossos inimigos? Em linhas gerais, o que ele está dizendo é que a necessidade que nós temos de confiança e de segurança com relação ao futuro e à morte, e os desejos que nós temos de justiça e de punição dos nossos inimigos acabam se concretizando na projeção da ideia de um ser todo-poderoso que vai cumprir exatamente essa função. Então, a religião ela é fruto da psique humana,
Ela nasce dos nossos medos, dos nossos anseios, dos nossos temores e do desejo de que os nossos inimigos sejam destruídos. E aí veio o Karl Marx, 1818, 1839, né? Ele foi contemporâneo do Freud. Marx era também alemão, era judeu, era um judeu alemão, né? Nasceu na Alemanha, economista, filósofo, historiador e jornalista, e é o considerado fundador da doutrina comunista moderna. Ele diz o seguinte: a maneira dominante pela qual as ideias religiosas funcionam como ideologia é fazer a forma atual de exploração, seja de escravos, servos ou trabalhadores assalariados, parecer divinamente ordenada, dessa maneira aliviando a consciência dos opressores. Ele diz que religião é coisa dos dominadores. A religião foi criada para dar uma justificativa para a consciência daquelas pessoas que oprimiam as outras. Então, cristianismo é a religião dos dominadores, daqueles que estão no topo da cadeia política, daqueles que abusam dos outros, exploram os outros, praticam injustiça social. A religião surge para justificar isso, a ideia de um Deus que promete consolo aos pobres, que promete que depois da morte eles terão a recompensa, que é Deus quem predestina uns para uma coisa e outros para outra, um Deus que cria o rico e que cria o pobre, e que, portanto, não adianta, você nasceu pobre, você nasceu escravo, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Você não precisa fazer nada, você tem que seguir seu propósito na vida, que foi determinado por esse Deus. Então, Marx diz que a religião se presta para isso. É nesse sentido que ele diz que a religião, naquela famosa frase, é o ópio do povo. O ópio é uma bebida que é uma droga, não é, que deixa a pessoa nauseada, deixa a pessoa mole lá, como quem está de porre, né, quem acabou de tomar beber e está de ressaca. Então, e a pessoa então fica sem condições de agir ou sem vontade de agir. Ela não consegue pensar direito. A religião tem esse propósito. A religião é dos dominadores. E que, portanto, com a religião justificam a opressão das classes. A função ideológica é redirecionar. A religião serve para redirecionar as esperanças e realizações das classes oprimidas para o futuro. Não espere felicidade aqui. A felicidade é só no futuro. Deus tem o céu e a vida eterna para você, mas aqui nesse mundo é só sofrimento, então fica quieto. Não fica querendo, com sonhos de você se libertar, de ter uma vida melhor, não, isso aí Deus reservou para o futuro. Então, o Marx suspeitou que a religião era usada politicamente, e a gente sabe o resultado disso aí, não é? Como é que isso foi utilizado. Bom, e tem também, é claro, o filósofo, fui falar mal de Karl Marx, olha aí. Pronto, o Friedrich Nietzsche, 1844, 1900, a morte dele, também alemão, filósofo, crítico, cultural e ateu. A ideia de Nietzsche é exatamente o contrário da de Marx. Ele diz que a religião teística, o cristianismo, tem sua origem na revolta dos escravos, isto é a ideologia dos escravos e não dos senhores, como Marx pretendia. O que alcança expressão na crença teísta é o ressentimento dos escravos contra os seus senhores, uma vez que os dominados e oprimidos não têm capacidade de expressar o seu ressentimento política, econômica ou militarmente, fazem moralmente, projetando um Deus que um dia vai ter um juízo final em que ele vai aniquilar e destruir todos os ímpios dominadores e todos os patrões e senhores que aqui nesse mundo a gente não consegue dominar. Não é curioso? Marx explica o cristianismo como sendo a religião dos opressores, mas Nietzsche diz que é a religião dos fracos, não é? É a religião dos pobres. É uma projeção futura de vingança e de justiça para aqueles pobres que não encontram a realização aqui nesse mundo. Bom, esses são os três. Estou passando muito rapidamente em cima do pensamento desses três, mas são considerados os três ateus mais influentes do mundo, cada um numa área, não é? O Freud na psicologia, o Marx na política e o Nietzsche na área de filosofia.
E eles deixaram uma marca muito grande na sociedade moderna. O pensamento deles continua influenciando todas essas áreas, e eu creio que, de todos eles, o que mais tem influenciado atualmente é o pensamento marxista, né, que propõe uma revisão de toda a sociedade ou do cristianismo à luz desse pressuposto aqui. E eles deixaram seus discípulos. E aqui, então, eu quero falar agora definitivamente, dos 4 cavaleiros do novo ateísmo. Então, aí. Essa expressão, cavaleiros do novo ateísmo, é associada com frequência a esses 4 indivíduos, informalmente, que compreende, primeiro, da esquerda para a direita, o etologista é quem estuda o comportamento animal. O etologista britânico Richard Dawkins, o primeiro aí do lado esquerdo, é o mais conhecido de todos eles. Em seguida, o filósofo norte-americano Daniel Dennett. Terceiro, o neurocientista norte-americano Sam Harris. Esses 2 do meio aí, eles são menos conhecidos. E o falecido jornalista anglo-americano Christopher Hitchens. Curiosamente, eu ainda estava servindo na Universidade Mackenzie como chanceler. Eu tinha feito um convite ao John Lennox, eu vou falar dele daqui a pouco, que é um conhecido apologeta cristão, e tinha feito um convite para o Christopher Hitchens para vir ao Brasil para fazer um debate, tem um debate dos 2, e seria lá na Universidade Mackenzie. E o Christopher Hitchens respondeu dizendo que ele não poderia vir porque ele estava com câncer, e no ano seguinte ele morreu de câncer. Ele tinha morrido de câncer. Mas teria sido interessante ver o debate do Hitchens com o Lennox lá na Universidade Mackenzie, embora eles já tenham tido debates antes. Eu vou falar sobre isso também. Mas são esses 4 aí, os ateus mais influentes hoje, mesmo que o Hitchens já tenha morrido, a sua literatura e os vídeos que ele tem na internet continuam causando um impacto muito grande no mundo todo. Por que é chamado de novo ateísmo? Notaram o nome, né? Que a gente chama de novo ateísmo. Por que esse nome? É chamado de novo ateísmo porque ataca, primeiro, de forma virulenta as religiões, especialmente o cristianismo. Os ateus antigos, como Nietzsche, Marx e Freud, eles tinham um certo respeito, não é? Eram politicamente corretos e tudo mais, mas esses não. Eles atacam com virulência, eles atacam com muita força as religiões, todas as religiões, mas especialmente o cristianismo. Segundo, eles apresentam o ateísmo de forma popular e atraente. Você vai ler Freud, Marx e Nietzsche, especialmente Nietzsche, você não vai entender muita coisa, mas todo mundo entende um livro escrito por Richard Dawkins ou pelo Christopher Hitchens. Eles escrevem de uma maneira clara, extremamente popular. Terceiro, eles são ativistas. Os ateus antigos, aqueles 3 que eu mencionei, eles estavam na dele. Mas esses 4, eles são militantes. A ideia deles é promover o ateísmo no mundo todo, e fazer proselitismo, converter as pessoas ao ateísmo, que não era exatamente o que desejavam aqueles outros, não estavam muito preocupados com isso, mas o novo ateísmo, ele é evangelista, né? Ele é evangelístico, ele quer converter as pessoas às suas ideias. E é chamado de novo ateísmo porque usa como fundamento especialmente o evolucionismo darwinista. Darwin poderia estar naquela lista dos 3 mais influentes, não é? Poderia ser os 4 mais influentes. Mas a influência de Darwin se verifica além do seu tempo, através desses 4 ateus que usam o darwinismo como fundamento disfarçados sob o nome de ciência. Aqui eu vou falar dar um exemplo para vocês, do livro mais conhecido, né, de todos os livros mais conhecidos aqui, que esses 4 produziram, está esse livro aqui, Deus, um Delírio, do Richard Dawkins, onde ele basicamente diz o seguinte: esse livro ele ganhou mídia nacional. Quando ele chegou no Brasil e foi traduzido, ele passou algumas semanas na lista dos livros mais lidos da revista Veja. E os argumentos dele
frustra aqueles que esperavam novos argumentos sólidos contra a existência de Deus, né? Os argumentos são velhos e antigos, apenas recauchutados. Quais são os argumentos de Dawkins aqui nesse livro? Primeiro, que a ciência já refutou a Deus. E aqui ele faz uma citação do Peter Aitken, que é professor de Química de Oxford, que diz assim: a humanidade deve aceitar que a ciência eliminou a justificativa da crença num propósito cósmico e qualquer sobrevivência desse propósito inspira-se apenas no sentimento. A ciência já destronou Deus. Temos todas as explicações necessárias para a nossa vida através da ciência. Segundo, esse é o primeiro argumento do Dawkins. O segundo argumento nesse livro é que a religião é a maior responsável pelos males dos homens. Ele diz: olha a história, as cruzadas, a opressão das mulheres, a rejeição dos gays. De onde vem tudo isso? É exatamente do cristianismo, através do islamismo, que tem homem-bomba. Aí ele junta tudo, né? Ele junta tudo. Tem os homens-bombas, tem essas campanhas violentas que foram feitas em nome de Deus. Em nome de Deus já se fizeram as maiores atrocidades do mundo. Então, o cristianismo, as religiões, particularmente o cristianismo, é um dos maiores males da humanidade. Estou ficando com medo porque eu estou vendo algumas pessoas balançando a cabeça. Gente, eu não estou concordando com isso aqui não, tá? Eu estou só explicando. Né? Estou só explicando, por favor. E o terceiro argumento dele é que, porque ele tem um problema, né? Se a religião ela é irracional, né? Já foi refutada, se a religião causou tantos males, como explicar 1% da população de um país de ateus? Por que então essa crença universal em Deus? Em todo lugar você tem gente que acredita em Deus, Deus diferentes, mas que acredita no transcendente, que há alguma coisa além da realidade material. De onde vem isso? E aí ele vem com a ideia do chamado vírus da mente, que no nosso DNA tem um vírus que é uma falha do processo evolutivo e que é transmitido, né, por geração ordinária e que é o vírus de Deus. É um vírus, é um defeito no DNA que acaba provocando isso nas pessoas. As pessoas têm que acreditar num Deus para poder conviver aqui nesse mundo. Essa é a explicação que dá o Richard Dawkins, não é? Então, o que fazer, né? Bom, só para vocês mostrarem, só para vocês terem uma ideia aqui de como ele foi rebatido, né? Porque, claro, todos esses homens dizem essas coisas, mas eles têm resposta, não é? Existem pessoas capazes e tão bem preparadas quanto eles e que respondem à altura, como, por exemplo, aqui o John Lennox. John Lennox eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente. Ele esteve na Universidade Mackenzie durante o tempo que nós estivemos lá. Ele é um matemático britânico, ele é evangélico, firme, forte na igreja, comprometido com a palavra de Deus e é muito conhecido pela sua capacidade apologética. Ele escreveu um livro, o título é Por que a Ciência Não Consegue Enterrar Deus? E esse livro foi traduzido para o português e publicado pela Universidade Mackenzie. E ele basicamente responde aqui às ideias do Dawkins, não é? Ele diz que a guerra não é entre fé e ciência. Ele está respondendo ao argumento de Dawkins de que a ciência já mostrou que Deus não existe. Ele diz que está errado isso, porque a guerra não é entre fé e ciência. Porque os grandes cientistas que nos deram a ciência moderna eram todos crentes em Deus. Todos eles eram crentes em Deus. Mas a luta, na verdade, é entre duas cosmovisões diferentes. Por um lado, o teísmo, a crença na existência de um Deus, e por outro, não a ciência, mas o naturalismo materialista, uma visão de mundo onde não existe Deus, onde tudo se resume à matéria e que tudo é explicado através de leis naturais. São duas maneiras distintas de você olhar para a realidade. Então, o que está em jogo não é fé e ciência. Não é fé e ciência. Mas essas duas cosmovisões, o deísmo e o naturalismo materialista. Essa é a primeira coisa. A segunda que ele diz é que o escopo da ciência é o mundo natural e as leis físicas. A ciência tem limites, ela não pode especular sobre a metafísica. Metafísica trata de coisas além do alcance da verificação científica.
ideias, conceitos como virtude, a existência de Deus, o futuro, a alma humana, tudo isso é metafísico. E a ciência não tem como se pronunciar sobre isso, porque a ciência se baseia em observação, em experimento, em repetição, em testes de hipóteses para que virem leis, e não tem como submeter, por exemplo, a existência de Deus à ciência. Então, nós temos que reconhecer que a ciência tem limite. Esses ateus, eles dizem que a ciência é a resposta para tudo. Ciência, ciência, ciência. Não é? É a resposta para tudo. Só que a gente entende que a ciência ela tem limite. Ela não pode dar resposta às grandes questões metafísicas da experiência ou da existência humana. Outra coisa que o Lennox diz aqui, rebatendo Dawkins, é que a visão materialista, ateísta da ciência é reducionista. Ela reduz tudo à matéria, e ela não consegue explicar o que transcende isso, como, por exemplo, a mente, a autoconsciência. De onde vieram estas coisas? Só o materialismo não consegue explicar essas coisas. Outra coisa que o Lennox diz no livro é que as evidências mostram cada vez mais a existência de um design intencional no universo, a ponto do próprio Dawkins, Richard Dawkins, ele admite, de fato, existe um design no universo, existe um propósito. É óbvio que existe um propósito da maneira como as coisas funcionam, mas ele diz, mas esse propósito é apenas aparente. É apenas aparente. Mas a verdade é que o próprio Dawkins foi obrigado a reconhecer que existe design na natureza, existe um propósito no mundo. As coisas não são resultado do acaso, como o ateu tem que acreditar, uma vez que ele está baseado na teoria da evolução. Outro argumento aqui do Lennox é que o universo está finamente sintonizado para a existência humana. Esse é o argumento da sintonia fina, é bastante conhecido. Todo o universo está afinado de forma a permitir a vida humana. Se o Sol fosse mais quente, se a velocidade da rotação da Terra fosse maior, se a força da gravidade fosse um pouco maior ou menor, era impossível a existência da vida baseada a vida animal como nós a temos. Então, todos os parâmetros do universo, eles são tão finamente afinados que eles permitem a vida. Se destoar, acabaria com a vida na Terra. E de onde vem essa afinação? É a pergunta do Lennox. E, finalmente, ele diz que a teoria darwinista da evolução não consegue explicar as complexidades irredutíveis, a origem da vida, das informações do código genético e por aí vai, e ele traz uma série de contestações. O ponto aqui é que ele é tão cientista, o Lennox, tão cientista, tão bem preparado, quanto o Richard Dawkins. E dá alternativas, outras possibilidades para aquelas acusações que o Dawkins está fazendo. Não é? Aqui eu quero trazer um livro que eu li esse livro, fiz inclusive uma resenha alguns anos atrás, pode procurar que você encontra aí na internet. Esse livro foi escrito por Thomas Nagel, mas deixa eu chegar lá. Eu botei coisas que até um ateu pode ver, porque um número razoável de cientistas e filósofos ateus ou agnósticos vem em anos recentes engrossando as fileiras daqueles que expressam dúvidas sérias sobre a capacidade da teoria da evolução darwinista de explicar a origem da vida e sua complexidade por meio da seleção natural e da natureza randômica ou aleatória das mutações genéticas necessárias para isso. Por exemplo, Anthony Flew, que era o mais notável intelectual ateísta da Europa e dos Estados Unidos, no início do século XXI, anunciou a sua desconversão do ateísmo darwinista e aderiu ao teísmo, não ao deísmo, que acredita na existência de um Deus que age, né? O deísta é uma forma, acredita em Deus, mas não na presença de Deus no mundo. Mas ele negou, ele disse, não, eu acredito em alguma coisa, é impossível, não dá para explicar o mundo sem você crer em alguma coisa transcendente. Eu não sei o que é, mas eu não sou mais ateu. Eu creio que há alguma coisa que transcende, porque é impossível explicar o mundo, como, por exemplo, o propósito inteligente na natureza. Mais recentemente, um biólogo molecular chamado James Shapiro, da Universidade de Chicago, também ateu,
publicou um livro chamado Evolution, A View from 21st Century, ou seja, Evolução, uma perspectiva do século XXI, onde ele desconstrói impiedosamente a evolução darwinista. E agora chega o Thomas Nagel, que é esse aí. Ele é professor de Filosofia e Direito da Universidade de Nova York, membro da Academia Americana de Artes e Ciência, ganhador de vários prêmios com seus livros sobre filosofia e ateu declarado. Ele escreveu esse livro, o título é, veja só, Mind and Cosmos, Mente e Cosmos, e com provocante subtítulo, Por que a concepção neodarwinista materialista da natureza é quase que certamente falsa? Onde ele aponta as fragilidades do materialismo naturalista que serve de fundamento para o darwinismo de construir uma teoria do todo. Eu vou destacar aqui 2 citações dele do livro. Primeira, página 5. Durante muito tempo eu tenho achado difícil acreditar na explicação materialista de como nós e os demais organismos viemos a existir, inclusive a versão padrão de como o processo evolutivo funciona. Quanto mais detalhes aprendemos acerca da base química da vida e como é intricado o código genético, mais e mais inacreditável se torna a explicação histórica padrão do darwinismo. Isso aqui é um filósofo ateu renomado, ele está aqui abdicando a teoria da evolução. Ele está dizendo, não consegue explicar. A questão, eu vou trocar em miúdos aqui, porque não vou ter tempo de fazer todas as citações. O ponto dele é o seguinte, o título do livro é Mente e Cosmos, exatamente porque ele acha que o materialismo não explica o surgimento da mente. Não explica. Porque como a mente pode ter surgido da matéria morta? Como é que pode ter surgido? A consciência, o pensamento, a arte de pensar, de avaliar, de sentir, de se expressar, de conhecer, de criar, imaginar, como é que isso pode ter vindo da matéria? Então ele diz, a explicação darwinista de que a mente é resultado do longo processo evolutivo tem 2 problemas. Primeiro, que se a mente, então, é o resultado de um longo processo evolucionário, onde a lei é a sobrevivência do mais esperto, como é que eu vou poder confiar na mente? Ela sobreviveu exatamente porque era mais esperta. Então eu nunca vou poder confiar nela, porque ela não está comprometida com a verdade, ela está comprometida com a sobrevivência. Então, se a mente é resultado desse processo, ele diz inclusive isso, que a teoria da evolução, ela tira a base do nosso conhecimento. Como é que nós vamos poder agora ter confiança de que nós sabemos alguma coisa? Se o órgão que cuida disso é exatamente o mais esperto. Então, meio que puxa o tapete, da teoria da evolução da mente. Então, aí ele vai chegar na conclusão dele. Ele não se tornou cristão, ele simplesmente disse o seguinte, a solução para explicar o mistério da mente só pode ser um. Eu creio que a matéria é eterna, como todo ateu tem que acreditar, não é? Já que não crê no início, então tem que acreditar que a matéria é eterna. E aí você vê que no final é tudo uma questão de fé. Ele crê que a matéria é eterna e eu prefiro crer que existe um Deus que é eterno. Então, no final, é matéria de fé mesmo. Então, ele diz, eu creio não somente que a matéria é eterna, mas que a mente é eterna também. A mente é eterna. Os 2 existem eternamente. Aí precisa mais fé do que para acreditar no cristianismo, não é? Aí, realmente... Mas ele percebeu, por isso que o título do slide aí é coisas... avançou. Coisas que até um ateu pode ver. Até o ateu pode ver que não tem como explicar o surgimento da mente a partir do materialismo, por todas essas razões que o próprio Nagel colocou aqui. Eu vou colocar mais uma... Tem um outro rebatedor aqui do Dawkins, muito conhecido, que é o Alistair McGrath. Alistair McGrath é cristão. É interessante a história do McGrath, não a história, mas a preparação dele, o background dele. O McGrath, ele estudou na mesma universidade do Richard Dawkins, no mesmo curso, fizeram biologia na Universidade de Oxford, e eram amigos de sala de aula. O Dawkins se tornou ateu e o McGrath se tornou cristão comprometido com a verdade, anglicano, participante da sua igreja, crente praticante e tudo mais. E escreveu uma resposta, lembra do livro de Dawkins, Deus, um delírio? Ele escreveu um livro, O Delírio de Dawkins. E nesse livro ele arrebenta com
com o Dawkins. Ele diz basicamente isso: ciência e ateísmo não são sinônimos. Muitos cientistas de renome são teístas. E é verdade. Muitos cientistas de renome hoje, inclusive ganhadores de prêmio Nobel, eles são crentes em Jesus Cristo. Segundo, não há evidência científica de que exista esse gene religioso ou vírus da mente. Isso aí é uma hipótese de Dawkins. Não tem comprovação genética, biológica, científica de que existe um gene religioso que faz com que as pessoas sejam religiosas. Terceiro, o Deus que Dawkins retrata não existe e é uma caricatura, porque o que é que o Dawkins faz quando ele diz que a religião é o maior de todos os males? É porque ele diz que a religião, especialmente o cristianismo, acredita num Deus masoquista, que manda matar mulheres e crianças, um Deus vingativo, que manda matar o seu próprio filho para satisfazer sua ira e tudo mais, ou seja, ele faz uma caricatura do Deus cristão. E aí, então, diz que todo mundo que é cristão, no fundo, acaba sendo desse mesmo jeito, daí o cristianismo ser o pior de todos os males. Aí o Alistair McGrath dá aquela que é a melhor resposta para esse tipo de argumento. Regimes ateístas e socialistas promoveram a violência e a morte de milhões de pessoas, muito mais que as religiões da violência. Vamos tomar, por exemplo, o islamismo, que mesmo dizendo que não, acaba sendo ligado a uma série de movimentos de natureza violenta ou terrorista. Se você somar as vítimas do islamismo ou das cruzadas cristãs, que aconteceram no início da Idade Média, não chega a 1/4 da quantidade de pessoas que morreram nos regimes socialistas ateístas, como, por exemplo, sob o ditador Pol Pot no Vietnã, ou na Coreia do Norte, ou na China, ou na Rússia, onde Stalin mandou matar milhões, ou no regime nazista, que dizia que não era ateu, mas no fim era. Não é? Tinha uma religião lá, mas no fim era ateísmo mesmo. Então, quem causou mais mal ao mundo foi o ateísmo. Foram os regimes ateístas que mataram, perseguiram opositores, torturaram, mataram, muito mais do que atribuído às cruzadas cristãs e às loucuras aí dos terroristas islâmicos. Essa é a resposta do Dawkins, que é a resposta padrão que a gente dá quando alguém diz que cruzada cristã, as cruzadas que mataram não sei quantos milhares, sim, mas vamos ver lá na Rússia. Vamos ver lá na China, vamos ver lá no Vietnã, vamos ver na Coreia do Norte, vamos ver quem matou mais gente, se foi o regime ateísta ou se foi o regime cristão. Bom, essa aí é a resposta do McGrath. Eu estou caminhando aqui para essa curiosidade. Esse livro que eu também li, com muito deleite, A Ira contra Deus, foi escrito pelo Peter Hitchens, que é o irmão crente do ateu Christopher Hitchens. Ironia. E a história deles é curiosa. O subtítulo desse livro aí, Ira contra Deus, é Como o Ateísmo me levou à fé. Como o Ateísmo me levou à fé. Publicado em 2010 pela Zondervan. Eu não sei se está traduzido em português. O que aconteceu? Os dois foram criados na igreja, mas com 14 anos de idade perderam a fé em Deus, e comemorado isso, queimando a Bíblia King James no quintal da casa deles. E eles eram da igreja anglicana, frequentavam os cultos, mas aos 15 anos de idade eles assumiram o ateísmo. E eles seguiram, ambos se tornaram jornalistas, e famosos e tudo. Só que o Peter Hitchens, ele foi ser correspondente de guerra. E ele cobriu algumas guerras que tinham acontecido na Europa, algumas guerras que aconteceram na África, e ele também foi para a Rússia. Onde ele serviu como correspondente durante alguns anos. O Peter, nesse livro, ele atribui seu retorno à fé a alguns fatores. Primeiro, sua experiência na Rússia, durante 5 anos, onde ele viu a frieza, dureza, desconfiança, rudeza e desumanidade da cultura e civilização da Rússia ateísta, bem como o fracasso do socialismo ateu, que o levou a comparar com a civilização cristã que ele tinha experimentado na sua infância e mocidade lá na Inglaterra. Depois ele foi para o Iraque como correspondente durante a Guerra do Golfo, e ali, mais uma vez, ele percebeu a diferença de uma cultura moldada pelos valores cristãos.
E como é que ele se converteu? Estou pulando aqui uma série de coisas que a biografia dele é muito interessante. O evento decisivo para a conversão do Peter aconteceu uma vez que ele estava viajando pelo interior da França com uma namorada e visitaram uma igreja do século XVI, onde uma pintura famosa de um escritor, de um pintor holandês chamado Rogier van der Weyden. O título é O Último Julgamento. E quando ele contempla o quadro em que os ímpios, em horror, caminham para o inferno em chamas, ele foi abalado por um medo incompreensível de que, se houvesse realmente um Deus e um inferno, ele seria um dos condenados a passar a eternidade ali. Ele saiu dali abalado e começou a perder sua fé humanista no mundo sem Deus. E sua jornada de volta começou. Mais tarde, sua namorada, que era uma marxista ateia, também se tornou crente em Jesus Cristo. Hoje, os dois são membros da igreja anglicana e praticantes. Ele escreveu o livro dele há 10 anos atrás, continua firme no Evangelho. E é interessante porque é o irmão um dos 4 cavaleiros do Apocalipse aí. Eu fiz algumas constatações lendo esse livro, e aqui eu vou terminar. Eu fiz algumas constatações aqui lendo esse livro. A primeira é que ser ateu é uma decisão que a pessoa toma, e toma pela fé. O ateísmo é uma religião, tanto quanto o cristianismo. Segundo, Deus é poderoso para mudar corações, transformar vidas, arrebentar bastiões da incredulidade e salvar homens e mulheres para a sua glória, quando, humanamente falando, não haveria possibilidade. Terceiro, não devemos perder as esperanças com os nossos jovens, quando mostram fascinação pelos argumentos aparentemente científicos apresentados pelos evangelistas do ateísmo como Dawkins e Hitchens. E, por último, oremos para que cedo ou tarde eles percebam, os jovens, que ser ateu é uma escolha precedida por um ato de fé e não a consequência lógica da ciência, como alguns imaginam. E meu medo não é tanto do ateísmo filosófico, mas é do ateísmo prático. É o pior tipo de ateísmo, que está aí na tela. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. Nós nos declaramos cristãos, professamos que cremos em Deus, mas o negamos com as nossas obras. Talvez esse seja o pior tipo de ateísmo. Que Deus nos livre de todos esses tipos. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Te damos graças, ó Deus, pela dádiva da fé. Te damos graças que podemos crer, porque nós percebemos que sem a Tua soberana graça, crer seria impossível. A tendência do nosso coração, a inclinação para a religião natural, para explicações racionais, aliás, racionalistas, é tão grande, Senhor. A incredulidade e as trevas do nosso coração são tão profundos, que se não for o Senhor irrompendo com a luz do Evangelho, nós jamais poderíamos crer em Ti e no Senhor Jesus. Nós oramos por aqueles que têm sido influenciados de alguma maneira por essas ideias. Que o Senhor os ajude a ver com clareza e perceber a fraqueza desses argumentos e ajuda-os a firmá-los na fé em Cristo Jesus. Oramos especialmente pelos jovens que estão na faculdade, submetidos ao ensino de professores ateus, materialistas. Oramos que o Senhor os ajude a ficar firmes. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe. Pode sentar.